Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de história. Hoje é a aula 42. Sim, não estou seguindo a ordem da apostila. Ontem nós tivemos a aula 39. Fui para 42, de novo, porque eu gosto de seguir esse caminho, essa lógica, para poder explicar para vocês as coisas. Tudo bem? Eu prefiro, tá? E assim vai ser. Tá bom? Simbora! Tá lá. A administração colonial, as capitanias hereditárias. Nós vamos iniciar o processo de colonização. Nós vimos que ontem que o Brasil vivia um período de pré-colonização, período pré-colonial. Não existia um projeto de ocupação. E nesse período pré-colonial, que durou em torno, um pouco mais, ou 30 anos, ele ficou muito concentrado na extração do pau-brasil, o escambo, nessa troca de favores com os indígenas, a busca por metais preciosos, tentando achar metais preciosos, mas não achando, enfim. Foi uma decepção, né? O Brasil foi uma decepção para os portugueses. A tentativa era de achar ouro como os espanhóis, né? Mas não foi isso que aconteceu. Tá bom, se aqui não tinha ouro, tinha pau-brasil, mas você não tinha... A Índia, ela era ainda muito mais... O olhar para a Índia era um olhar de muito mais valor do que o Brasil. O Brasil virou só um entreposto, virou um ponto de passagem, um ponto de descanso, vamos dizer assim. Por que, então, começou a colonização? O que deu início à colonização? Qual foi o fator? Eu dou uma pista para vocês, tá? Para ver se vocês acertam. Beleza? O início da colonização... E é com uma música. E é sério, com uma música. Eu vou cantar? Óbvio que não, né? Não vou cantar. Beleza? Tá gravando, né? Eu tenho decência. Né? Eu tenho noção. Às vezes eu sou sem noção, mas hoje eu tô com noção. Certo? Tomei juízo na minha vida. Chega de passar vergonha. Chega de mentiras. Toda vez... Dig, dig, dig. Vocês conhecem essa música, gente? Vocês conhecem? Não. Não? Sim. Eu, infelizmente, conheço. Eu não conheço, não. Eu conheço. Eu conheço, professor. Eu também. Meu coração. Nossa. Lição de casa, tá? Lição de casa. Beleza? Coloca lá. Cheia Tá bom, professor. Tá bom, professor. Yes. Qual o nome da música? Cheia são cultura. Professor, você tá falando Professor, e tá travando, cortando. tá travando, você tá travando. E agora? Parou? Posta Não, no... você fala, corta um pouquinho, depois volta a sua fala. Mas dá pra entender ou não? Não dá pra entender nada? Eu não entendi o nome da música até agora. Mania. Aí, ó, corta. Cheia de mania. Cheia de mania. Cheia de mania. Cheia de mania. Tá bom? Obrigação cultural. Raça negra? Professor, posta no coma. Tá? Volta pra aula. Voltando pra aula. Depois você escuta. Tá? Tá escutando agora, certeza. O que motivou, né, o início dessa colonização, né? O que vai motivar essa ocupação? Ai, meu Deus, cadê? Vai. Isso. A dica. Não, peraí.
piratas, turma. Os piratas, tá? Os piratas, beleza? Nossa, professor, mó susto, velho. Tava muito alto, professor. Nossa, que susto, velho. Verdade. Só baixar seu som aí, não é eu que mando no som. É você. Não, professor, eu tava aqui Tem como de boa. diminuir o volume, professor. Aí eu peguei, eu ouvi esse som e falei, meu Deus do céu. Tem como abaixar o volume, professor. Eu não, é você. Isso aí tá no... Não, tem como abaixar o volume da música do PowerPoint. Não, isso aí Vou colocar esse negócio no tutorial também. isso é com eu aí, não é não. Quando eu compartilho o som da tela, vai pro seu computador. Se você colocar o celular do seu computador no mudo, Mas tem como abaixar. aí, de novo, você controla o seu som. Não vou... Gente, ameaça estrangeira, tá? Você tem aí os corsários franceses. Eu acho que eu já expliquei para vocês a diferença entre corsários e piratas em algum momento, ou não, ou foi para uma outra turma. O senhor já explicou sim. Ah, expliquei? Então qual que é a diferença? Os corsários, eles são enviados pela coroa inglesa e os piratas é só por si mesmo. É verdade, eu expliquei mesmo em algum momento. Eu lembro quando eu falei de Inglaterra ou França, verdade. Os corsários, na verdade, né? O corsário ele é a mando de alguma coroa, né? Se você falou coroa inglesa, foi quando eu falei da Inglaterra, né? É quando eu falei da Elizabeth, desenvolvimento da marítimo, pode crer, lembrei agora. Os corsários franceses, ingleses, enfim, todo corsário é a mando da coroa. Para ele fazer a mesma coisa que o pirata, roubar, só que a ordem de um rei, né? Aí divide, uma parte pro rei, uma parte pro navegante. E aí, turminha, obrigou então Portugal a falar, mano do céu, caramba, vamos ter que ocupar esse negócio. Vamos ter que ocupar esse território. E ora, turma, não é à toa que são os franceses ainda, tem um detalhe. Por que não os ingleses? Por que os franceses? Bem, vai ser principalmente... A Inglaterra está numa crise ferrenha lá, né? Guerra civil, e a Inglaterra está preocupada no âmbito interno e na Europa. A França, ela não concorda com o Tratado de Tordesilhas. Ela fica possessa da vida. Possessa com o Tratado de Tordesilhas. Acha um absurdo. Ixi. O sonho francês é poder ter... É que eu vi alguém aqui que tentou falar aqui. O sonho francês é ter colônias na América e aí vai ter treta com o Brasil. Enfim, vai ter uma aula sobre isso, sobre essa ocupação francesa no Brasil. Aconteceu. Então, obrigou o rei português a falar, mano, tem que ocupar esse local. A gente tem que fazer um projeto de ocupação. Tá bom, beleza. Como vai ser esse projeto de ocupação, então? Ora, o que a coroa quer com a sua colônia? Qualquer metrópole, melhor dizendo. O que a metrópole quer com a sua colônia? Fala pra mim. Qual é o objetivo da colônia? Ou você pode responder essas duas perguntas. Uma delas. Qual que é o papel da colônia para sua metrópole? Responde essa para mim. Alguém consegue me dizer? Qual que é o papel da colônia? Fornecer matéria-prima? Ih, cortou. Fornecer matéria-prima? Beleza, né? Matéria-prima, ouro, qualquer riqueza que for. Logo, a colônia tem que garantir para a coroa lucro. Para a metrópole, lucro. Tem que garantir lucro. Ora, Portugal falou, mano do céu, não achei ouro no Brasil. Eu vou gastar dinheiro com aquela terra agora? Meu Deus, que esses corsários, o que eu faço? Aí Portugal vai ter uma ideia de quê? Que essa ocupação seja com dinheiro privado. Seja com investimento privado das pessoas, não da corte, não da coroa. A ocupação... Olha quando ele tenta se safar. Ele fala, não vou investir dinheiro nisso aí não. Não sei se vai me dar lucro. Não me garante que vai ser efetivo aqui o meu lucro. Vou não. Então, vai usar estratégias, incentivar nobres, burgueses, portugueses a investir seu dinheiro no Brasil. O início da colonização ela se dá principalmente quando o rei português manda um dos homens mais ricos da Europa. Isso mesmo, um dos homens mais ricos da Europa, Martim Afonso de Sousa, em uma expedição. Nessa expedição, Martim Afonso de Sousa ele teria algumas obrigações. Quais seriam as suas obrigações? Primeiro, patrulhar, fazer uma patrulha. Ver se tem estrangeiros, se tiver estrangeiros ele tem que guerrear, ele tem que expulsar. Estabelecer uma colônia, né? Fundar um local para dar início a esse processo de colonização. E ele fez uma promessa para o rei. Falou, ele foi obrigado a fazer uma promessa. Falou,
A concessão que você for dar para as pessoas que forem com você para povoar não vai ser uma concessão hereditária. O que significa isso? Os povoadores que vão estar junto com o Martim Afonso de Souza, a terra que eles pegarem, eles não vão dar para os filhos dele, não. Serão terras em que, beleza, o rei te dá a permissão de você ocupar aquela terra, mas ela não será hereditária. Não será hereditária. O seu filho não é garantia de herança para o seu filho essa terra. Uma forma da coroa manter o controle e, obviamente, para qualquer Zé Ruela, né, não ser dono daquele território e não oferecer nenhum tipo de benefício para a coroa portuguesa. Que adianta eu dar a terra para um Zé Ninguém? Não vou fazer isso. Óbvio que não. O cara tem que ser eficiente. Se ele não for eficiente, eu troco, eu dou a terra para outro. Porque, de novo, a colônia tem que me dar lucro. Aula de ontem. Trabalho, trabalho, trabalho. A única lógica na colonial que nós vamos ter aqui é essa. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Gerar lucro, lucro e lucro. Ele vai fundar a primeira capitania, né, a primeira cidade, a primeira vila aqui do Brasil, que é a capitania de São Vicente, né, a cidade de São Vicente. E essa capitania de São Vicente ela vai ser modelo. Vai ser o modelo de colonização. Como que vai ser esse modelo de colonização? A colonização ela vai ser sustentada por um tripé, certo? Olha o número 3 aqui, né? Um tripézinho aqui bonitinho. Qual será esse tripé? Quais serão esses 3 pilares? Primeiro, latifúndio ou grande propriedade, né? Grande propriedade são latifúndios, então uma grande extensão de terra. Mas por que grande extensão de terra? Por que latifúndio? Por quê? Para a produção ser grande. Eu preciso, o que eu for produzir aqui, ou o que a pessoa for criar, o que a pessoa for extrair, que seja em grande quantidade. Por isso, uma doação tão grande de terra. Por isso, latifúndio, uma grande propriedade. Monocultura. O que é monocultura? Cuidado, as pessoas se confundem com a questão de cultura, cultural, tipo dança, música. Não, não é. Monocultura é agricultura aqui. Então, um modelo agrícola, só um modelo agrícola. Que modelo agrícola é esse? Cana-de-açúcar, tá? O açúcar. Então, a escolha do produto, porque o pau-brasil não vai conseguir se plantar. O pau-brasil só extrai. Então, o que vai substituir o pau-brasil ao longo do tempo vai ser o açúcar. O açúcar que era uma especiaria extremamente cara, extremamente de grande valor, de muito valor. Você ia em uma festa, por exemplo, e aí você saía da festa com a lembrança sendo um sachê de açúcar, você falava, nossa, amiga, tá arrasando, hein? Era assim. Era sinônimo de riqueza. Sinônimo de riqueza. É você sair com um sachê de açúcar, tá? Se liga então no valor desse produto. E para finalizar, a mão de obra vai ser a escravidão, tá? No início indígena e depois africana. Mas aí sobre mão de obra a gente vai ver mais para frente, vai ter uma aula específica sobre mão de obra. Tudo bem? Beleza? Dúvidas? Nenhuma? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Beleza? Seguir então. Professor, Oba, dúvidas? Fala. rapidinho. Não é uma pergunta, só uma lembrança, né? Quando a gente estava falando nas monarquias inglesas, o senhor falou com a guerra com a Holanda, que vai ter impacto com a produção de açúcar no Brasil, né? Isso, não é agora, é já. Logo daqui a algumas aulas, mais pra frente. Mas ótima lembrança. Fica com ela, Tá bom. guarda ela, tá? Fundamental. Quando eu falar de sistema açucareiro, aí eu vou citar a Holanda e você vai entender. Tudo bem? Beleza? Segura aí. Beleza. Mas que bom que você lembrou, fiquei feliz. Vamos lá. Dom João III, então, tem a ideia de fundar as capitanias hereditárias. 1534. De novo, capitanias hereditárias, capital privado, né? E, gente, eu adorei esse mapa. Eu tinha pegado um outro mapa, eu achei esse. Eu falei, mano, esse é melhor ainda. Por que que esse mapa é muito bom? Porque ele coloca as capitanias, né? O mapa das capitanias em cima do mapa atual do Brasil, né? Mano, se liga na extensão desse território, na extensão dessas capitanias. Se liga.
Olha o tamanho, olha a quantidade de estados que vai pegando, olha a largura disso. É gigantesco. Você tem capitanias aqui que eram maiores do que o país Portugal, do que o Reino de Portugal, né? Para a época, o conceito da época. Maior que o Reino de Portugal, velho. Olha nesse momento, né? Nesse primeiro momento, olha o abacaxi que Portugal tem na mão, certo? Então, por isso que ele vai falar, cara, não vou gastar dinheiro nisso. Não tenho garantia de ouro, não tem ouro. Meu, não, capital privado. Quem tiver interesse, que vá e faça os investimentos necessários ali. E aí parte da riqueza vai para ele, outra parte vai para a coroa portuguesa através dos impostos. Fala, Vitor. Por que tem terras não distribuídas? Calma, peraí. Como assim? Peraí, não entendi. Isso aqui é uma distribuição de... Eu não entendi sua pergunta. Isso aqui é uma distribuição de terra. O rei acabou doando essas terras. Por quê? Não entendi sua pergunta. As terras não distribuídas em cinza. Ah, tá. Bem, pode ser por N fatores. Eu vou pesquisar, tá? Não sei, porque tem ali. Verdade, boa observação. Terras não distribuídas. Pode ser por vários fatores, Vitor. Pode ser por uma questão de uma guerra com os indígenas, então não conseguiram ocupar, e que vai ser um dos grandes problemas. Pode ser isso. Mas eu vou... Até deixa eu anotar. Vou pesquisar e vou te trazer a resposta. Terras não distribuídas. Tá? Eu vou ver se eu acho a sua resposta, mas estou levantando hipótese, tá bom? Pode ser uma questão de confronto com os indígenas. Então, foi uma terra que não foi distribuída, certo? Beleza? Eu suponho que seja isso, mas eu vou pesquisar e tento te trazer a informação na próxima aula, na segunda-feira. Fechou? É nóis. Fechou, valeu. Nóis. Tá? Você tem o capital privado, então vão ter os capitães donatários. Então, cada faixa de terra você vai ter aí um capitão donatário. Quem são esses capitães donatários? É um grupo diversificado. Ah, são integrantes da alta nobreza? Não. Os integrantes da alta nobreza estão pegando seu dinheiro e colocando lá nas Índias. É nas Índias ainda que está o foco português. Então aqui você vai ter gente da baixa nobreza, alguns banqueiros, alguns burgueses, né, para tentar de alguma forma, com esse investimento, fazer com que essa terra dê lucro para Portugal. E atenção, hein? Eles são possuidores da terra, não proprietários. Tem diferença. Bem, tá no próprio nome, capitanias hereditárias. Beleza, vai passar de pai para filho, tranquilo, suave, é dele. Só que, o que significa não ser proprietários? Eles são possuidores, é deles, mas não a posse efetiva. Ah, professor, o rei podia tirar a qualquer momento? Não, já começa aí. Mas, qualquer tipo de reforma, qualquer tipo de ação que ele tiver naquela terra, tem que receber ordem do rei. Tá? Essa é a diferença. São possuidores? É deles. Mas as medidas que eles forem tomar, certas medidas, por exemplo, construção de certas estradas, se ele quiser, ou uma construção de uma ponte. Beleza, ele vai fazer, mas permissão do rei. Para ver, vou fazer aqui. O rei tem que aprovar o projeto, vamos dizer assim. Beleza? Tá? Só uma curiosidade, um detalhe assim que eu achei importante na hora que eu estava estudando sobre o tema. Achei curioso isso, tá bom? Então tá aí para vocês também, jogando para vocês, tá? Seguindo, tá? Finalizei o slide. Se alguém estiver tirando print, acho que se alguém estiver copiando, acho que já deu para copiar, né? Não tem muita coisa, tá? Quais serão os poderes do donatário? Gente, isso não anula a força do donatário. Por que isso não anula a força do donatário, turma? Esse detalhe que eu falei para vocês. Porque às vezes era muito mais difícil eu ir de uma capitania para outra do que eu ir para Portugal, por exemplo, né? É um local que muito difícil locomoção, né, interna aí dentro do Brasil. Então os poderes locais serão muito fortes. No papel é uma coisa, na realidade mesmo, a gente vai perceber, principalmente na segunda-feira, como o poder local ele é muito forte, tá? Bem, mas vamos lá, o que está dito no papel?
Quais são os poderes do donatário? Os seus poderes eles vão estar numa carta. Existem 2 documentos importantes. O primeiro é o foral. Tá? Nessa carta chamada foral, você tem as obrigações do capitão donatário. Ele tem obrigações econômicas, e as obrigações econômicas são meio óbvias, né? Arrecadação de impostos, arrecadação de tributos. Para quem viver ali na sua capitania, ele vai ser responsável por tentar, de alguma maneira, arrecadar esses impostos, tirar esse dinheiro das pessoas que vieram junto com eles para povoar essa região. E aí, obviamente, além das obrigações econômicas, você tem as obrigações administrativas. Algumas delas eu já falei para vocês. Por exemplo, vilas, estradas, aí, ó, instalações para a produção da cana. Que tipo de instalações? Eu fazer um moinho hidráulico, eu criar... Bem, já tem estradas, né? Eu criar todas as condições necessárias para eu fazer uma fazenda do engenho, né? Então, estruturar a fazenda, criar qualquer coisa, mudar a direção do rio, ou fazer uma fazenda próximo de um rio, né? Enfim, criar mecanismos para que a produção da cana tivesse sucesso. Outro fator também, ele tem o monopólio da justiça, né? Ele faz a justiça ali, claro, não só a justiça que ele quiser. De novo, tem a aprovação do rei, né? Mas o rei concede esse monopólio da justiça. Ele vai ser o juiz, ele vai executar a justiça. E, obviamente, a criação de milícias, né? A criação de guardas para proteger, obviamente, dos ataques indígenas. A gente não pode esquecer isso, que a questão indígena aqui, ela é uma grande pedra no sapato para muitos colonizadores, para muitos capitães donatários. Beleza? E para finalizar esse slide, a carta de doação. A carta de doação é o segundo documento. O foral, onde você tem as obrigações econômicas e administrativas, e a carta de doação, tá? Que é o segundo documento. Nesse segundo documento, o que o capitão donatário ele tem que fazer? O que ele é obrigado a fazer? Distribuir terras. Vão ficar conhecidas como Sesmarias, terras virgens. E aí faz sentido porque o nome Maria, né? Porque a Maria é a santa, a virgem, né? Ela teve Jesus, tal. Então, tem toda aquela interpretação religiosa, né? Maria ficou grávida do Espírito Santo. Enfim, tudo bem? Então tá aí, a distribuição de terras virgens. Essas terras... E assim, não é qualquer terra não, viu? Alguém aqui já foi para Taubaté? Alguém já foi para Taubaté? Acho que não. Alguém que já foi para São José dos Campos? São José? A Nathalie aqui respondeu, sim. Então, daqui, se você pega aí no seu Google a distância daqui até São José, tá bom? É uma sesmaria. Tá bom? Beleza? Um pedacinho pequeno de terra, tá? Coloca aí, já joga aí no Google a distância de São Paulo a São José, tá? Pequeno, pequeno. Jogaram aí? Ou já jogaram? Esse é o tamanho de uma sesmaria. Ou pega daqui até Santos, tá? A região daqui até Santos. Outra sesmaria também, tá bom? Pode ser. É terra pra dedéu, né? É terra pra dedéu, né? É muito grande, é gigantesco, tá bom? Professor, de Santos eu acho que é 79,3 quilômetros. É pequeno, 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 né? pequeno, é um quintal, é o meu quintal. Tê. É o meu quintal, né? 89,4 quilômetros. É coisa pra caramba. São Paulo até José, ó, quase 90. Ó, de São Paulo até São José, 90 quilômetros. Tá bom? Tá? Você é dono de 90 quilômetros de terra. Parabéns, ganhou! Mas se vira. Se vira para cuidar disso, tá? Bem, existe hoje em dia não tem mais isso, né? Eu não vejo mais isso nos livros didáticos, tal, né? Ou pessoas falando isso. Talvez, né? Ultimamente, né? Estão capturando tantas coisas do passado, né? Algumas coisas que a gente fica meio falando, nada a ver. Por exemplo, né? A capitania hereditária é um modelo feudal? Existiu o feudalismo no Brasil? Gente, não. Não é. Feudalismo é uma coisa, capitanias hereditárias é outra. As capitanias hereditárias, elas já estão dentro do sistema dos moldes capitalistas de produção aqui. Alguns chamam nesse período de pré-capitalista, né? Mas, enfim, já na engrenagem do capitalismo que vai se concretizar com a Revolução Industrial, né?
grande evento capitalista. Mas aqui já está no período já do capital, de pré-capitalismo já e indo em direção à revolução industrial. Por que eu não posso falar que as capitanias hereditárias são um modelo feudal, representam um modelo feudal? Primeiro, o modelo feudal, o sistema feudal, ele é feito muito com a força da mão de obra dos camponeses. E aqui, galera, a mão de obra vai ser escrava, né? Vai pegar escravizados. Já começa por aí, já é um ponto, né? Já tem essa diferença já. Aqui você tem a mão de obra livre aqui vai ser muito pequena, tá? A relação vai ser senhor escravo, ponto. No complexo açucareiro. Tem lá sim uma mão de obra livre, óbvio que tem, mas como eu falei, pequeno. Enquanto no sistema feudal, o camponês é maioria, né? A mão de obra no sistema feudal é baseado pelo camponês. Olha ali, a modernização da escravidão. Professor, eu não entendi muito bem sobre as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, elas são terras que foram distribuídas a homens, sim, claro, a homens chamados capitães donatários. Então, assim, cada capitania que você vê aqui, por exemplo, você tem um capitão donatário. E aí, quais são as obrigações? Então, aí, as obrigações que cada donatário ele tem. Beleza? De novo, ele tem, e é dinheiro dele que ele tem que gastar. A coroa não dá um centavo. Como eu falei já no início da aula, né? As capitanias, esse período de colonização do Brasil, a coroa ela não quer colocar dinheiro, porque ela não tem expectativa de lucro. Você não tem metais preciosos aqui, certo? Então ela tem essa estratégia de colonização, tá? E aí eu estou falando para vocês que essas capitanias hereditárias, elas não seguem um modelo feudal e eu estou explicando por quê. Falei dos setores campesinos, falei da escravidão, né? Por que eu falo modernização da escravidão? Porque aqui na região do Atlântico, você vai ter uma outra lógica escravocrata. Quando eu falei lá de reinos africanos com vocês, eu já comentei isso já. O modelo de escravidão no Atlântico, ele é único em toda a história. Essa lógica comercial, essa lógica mercantil, esse mercado de corpos. Se você for para outras civilizações, a escravidão ela estava pautada muito mais nos embates étnicos, né, entre povos, mas a mão de obra escrava não era a sustentação, não era a mão de obra que sustentava toda aquela estrutura, né? Você tem aí diferenças totais aqui. Você tem uma questão mercantil, eu quero corpos para guerra, eu quero corpos para estruturar a minha economia. Beleza? Certo? Essa é a grande diferença, essa é a grande modernização e que entra no mundo nesse ramo da lógica capitalista. Eu tenho que ler uma matéria da BBC falando sobre, eu acho que até dá para colocar aqui, o quanto que a Inglaterra ela ganhou dinheiro com a escravidão e esse dinheiro acabou tendo desenvolvimento da Revolução Industrial, por exemplo. Né? A escravidão ela andou do lado com a modernização do capitalismo. Professor, então o capitalismo é ruim. Não estou falando isso. Estou falando que o capitalismo ele não tem uma lógica moral. Só isso. A economia não tem lógica moral. Por isso que a gente tem que colocar política junto com a economia. Política econômica. Porque só deixar a economia, ela não tem noção moral. Não tem. Olha o quanto de lucro que dá o tráfico negreiro. Entendeu? Não é aquele momento doutrinação, momento em que os alunos pegarão em armas e derrubarão o capitalismo, né? Tô pegando todo mundo com a foice, o martelo, né? Derrubar o sistema. Não é isso. Mas é o momento da gente pensar o quê? O quanto que é importante ter política na economia. Né? Não deixar a economia aí, tipo, a economia resolve. Não. As políticas econômicas. Certo? Viva la revolução, né? O complexo açucareiro também moderno, você tem uma sobra de alimento, né? Você tem sobra. No feudalismo é agricultura de subsistência, pensando numa questão mais local. Aqui você tem uma larga produção e o foco no mercado externo. Tá aí, batendo aí como que é tão diferente, totalmente diferente do feudalismo, totalmente diferente do modelo feudal. Então não teve feudalismo aqui no Brasil. O Brasil já estava na lógica pré-capitalista. As capitanias deram certo? Não.
Elas não deram certo, turma. Você tem um fracasso das capitanias. As únicas capitanias que deram sucesso foram as capitanias de São Vicente e Pernambuco. Tá? São Vicente e Pernambuco tiveram sucesso. Por que elas tiveram sucesso, professor? Bem, eu posso perguntar isso para você. E aí você vai responder. Pô, professor, porque em Pernambuco, por exemplo, Pernambuco, por que teve sucesso em Pernambuco? Não, por causa da terra, por exemplo. Né? A terra de Massapê, você tinha um clima adequado. Tá, tudo bem. Mas então por que em Porto Seguro não deu certo? Não teve sucesso? Por que em outras regiões do Nordeste não deu certo? Por que só Pernambuco? Opa, será que alguém está respondendo a minha pergunta? Por ser menor? Não. O que eu quero colocar aqui para vocês é que fatores geográficos importam? Óbvio que importam, né? Senão o Cláudio vai me matar já, né? Claro, tem a questão da fertilidade da terra, claro, é um fator muito importante. Mas se só esse fator determinasse, todo o Nordeste ia ter sucesso. Mas não, só Pernambuco teve sucesso e São Vicente. Por quê? Questão indígena. Em muitos locais, em vários locais, quando o capitão donatário ia derrubar as árvores para conseguir fazer as plantações, muitos nativos atacavam, muitos. Né? Não à toa que muitos capitães donatários fugiram, né? Fugiram, largaram, foram embora. Não conseguiram vencer os indígenas, não conseguiram vencer os nativos. E aí vem a interpretação, né? Os quadros. Se os tupis-guaranis eles são retratados como homens e mulheres dóceis, perceba no quadro que eu mostrei na aula passada, todos eles vestidos. Ora, como serão tratados os indígenas, os grupos indígenas que vão ser contra essa colonização, vão bater de frente com a catequização, com essa imposição cultural? Olha como eles vão ser tratados aqui, turminha. Tá lá. Olha, eles já estão aqui nus, né? Aqui tem representação de tribos, eles pelados. Lá, que eu mostrei para vocês no quadro, eles estavam já vestidos, mostrando o quê? Olha como eles são dóceis, olha como eles estão ficando civilizados. Aqui não. Aqui você já mostra eles pelados e, obviamente, os quadros mostrando o canibalismo. Né? O canibalismo. Lembrando que era uma questão cultural, né? O canibalismo aqui. Não era a base de alimentação, não era carne humana. Óbvio que não, porque se fosse isso, ele ia morrer, eles não iam existir. Mas vocês tinham rituais e crenças, né? Você tinha não só comendo a carne do inimigo para você poder pegar a força dele, tinha essa interpretação. Mas no canibalismo também tem a questão da homenagem. Era uma forma de homenagem a alguns rituais. Então, assim, quando um parente ele morria, comia a carne daquele parente. Como uma forma de homenagem também. Você tinha essa interpretação em algumas tribos, o canibalismo como forma de homenagem. Enfim, a diversidade cultural, né? Essa diversidade cultural que a gente encontra no mundo, principalmente aqui. Ai, que horror, professor! É um horror para nós mesmo. Eu também acho um horror isso. Eu falo, meu Deus do céu. Mas, qual olhar que a gente tem que ter isso? A gente tem que compreender, a gente não pode ter o nosso preconceito, não pode jogar nossos valores do século XXI para esses povos no século XVI, né? Então, a gente tem que estudar como um exemplo. Estou te falando várias interpretações sobre o canibalismo, né? Não é só uma questão de eu pegar as habilidades do meu inimigo, mas também serve também como uma homenagem. Tá aí. As diferentes visões de mundo. É isso aí, turminha. Valeu! Certo? É isso aí. Tá aí, lição para vocês. Vocês podem entregar até domingo, viu? 26/7, tá aí os exercícios, tá? Até domingo, meio-dia, vai estar lá no plural. Tudo bem? Professor, eu fui dar uma olhadinha agora, não apareceu nada, não. Como assim? Os exercícios no plural. Plural? Então, é a partir do meio-dia e meia que liberam. Ah, tá bom, tá bom. Liberado, tá bom? A partir do meio-dia de hoje. Tá bom? É isso. Em relação às duas aulas, viu? A aula anterior e essa aula, os exercícios, tá bom? Então, dê uma estudada, uma recapitulação. Olhe o vídeo de novo da aula de ontem, tá bom? É isso, turma. Valeu. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê na segunda-feira. E eu trago sua resposta, Vitor. É isso. Valeu. Tchau, professor. Falou. Tchau, Tchau, professor. professor.